pessoal coloca 15, 5 minutos e vez ou outra perde a aplicação. E se o texto não tiver um contexto, como diz o pastor Silas, vai abrir um pretexto para alguém dizer que você está pregando heresia. Então eu não posso me responsabilizar pelo que está na rede. Então o que é o material de DVD? Nem tudo que está na rede está no DVD, porque não é tudo que a gente prega para todo mundo. E nem tudo que está no DVD está na rede. E outra coisa, só vai para o DVD quando passou por algum crivo teológico. Não meu, porque eu não me sinto capaz para isso, mas aí eu confio a mensagem em alguém que estuda mais do que eu, que conhece, enfim. E quando a pessoa diz, esse é eu que tem menos heresia, aí eu digo, então tá bom, esse aqui dá para ir. Então, o que tem a melhor aplicação, a melhor exegese, enfim, o que não dá margem para erro. Por quê? Eu tenho essa preocupação de coadunar a simplicidade do Evangelho de maneira profunda. Eu quero que esse material, ele vá para a mão de uma criança de 12 anos e ela entenda o que está sendo pregado. E tenho a preocupação de que se um catedrático, por algum acaso da vida, parar para assistir, ele também não se sinta enfadado em ouvir. Então talvez você pense que é uma coisa simples, mas eu particularmente não acho. Por isso eu acabo sendo muito criteriosa e ainda trabalho com material de DVD, porque é o único material que eu posso me responsabilizar por aquilo que está sendo entregue. Então, se você é meio enjoado também, não, irmão, eu sou enjoado, eu sou daquele que eu já sento para criticar. Você então sai da rede e vai para o material para você criticar menos ou criticar com mais coerência. Tá bom? Então, por isso eu trabalho com material de DVD. Gênesis, capítulo de número 1. Glória a Deus. Essa palavra, ela voltou ao meu coração, acendeu como se eu tivesse lido pela primeira vez. E eu confesso que eu estava ali resistente, mas o Senhor me confiou essa palavra para essa noite. E como eu digo, quando isso acontece, pode o vaso dizer ao oleiro, por que fazes assim? Pode. Quando o oleiro determina algo sobre o vaso pode dizer ao oleiro, por que fazes assim? Não, não pode. A gente precisa obedecer. E como Paulo escreveu bem aos Filipenses no capítulo 3, verso 1, eu não posso me aborrecer em escrever-vos ou falar-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Mas o Senhor acendeu ao meu coração essa palavra, eu queria que você meditasse aí comigo. Gênesis, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus e à medida que eu for lendo, eu vou te anunciando para você acompanhar comigo. Porque nós vamos ler uma quantidade de versículos além da normal. Quem achou Gênesis, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Pois é, misericórdia. Diz assim o texto. Verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Verso 7. Fez Deus o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Chamou Deus o firmamento céu, e houve tarde e manhã do segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Verso 10. Chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Complete aí para mim, por favor. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Verso 12. E a terra produziu relva, as ervas davam semente conforme a sua espécie, e as árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã do terceiro dia. Verso de número 17. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra e para governar o dia e a noite. Está falando do sol, da lua e das estrelas. E para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era. E viu Deus que isso era. E houve tarde e manhã do quarto dia. Verso 21. Assim criou Deus as grandes criaturas do mar e todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoam as águas conforme as suas espécies, e todas as aves que voam conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era. E viu Deus que isso era. Verso 25.
Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era, Verso 27, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Verso 30, deu Deus todos os animais da terra e todas as aves do céu, e tendo feito todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, e tenho dado toda a erva verde como mantimento, e assim foi. Verso 31, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, vem comigo e diga tudo, diga de novo, tudo. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era, deve ter algum equívoco aí. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era isso. E houve tarde e manhã do 6º dia. E assim os exércitos do céu e toda a terra foram acabados. Agora vai comigo, capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo. Para o homem, todavia, não se achava uma adjutora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. E tomou então uma de suas costelas e fechou o seu lugar com carne. Então, da costela que o Senhor Deus tomou ao homem, formou a mulher e trouxe ao homem. E disse o homem: esta agora é afinal osso dos meus ossos, osso dos meus ossos, e carne da minha carne. E ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Diga amém por essa palavra. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Põe a Bíblia sobre o seu colo e segure a mão da pessoa que está sentada ao seu lado. Não segure a mão dessa pessoa de maneira fria, meio requenguela, não. Segure a mão dessa pessoa com vontade, porque senão ela vai perceber que você está segurando com vontade de soltar, e isso é desagradável. Segure a mão dela com firmeza, porque talvez alguém veio fazer uma social, mas ao você segurar a mão dela e ela perceber que você tem firmeza no propósito, ela vai perceber que você é um instrumento vivo nas mãos de Deus. Segure com a firmeza de quem veio para cá sabendo a que veio. E se ainda não sabia, no mínimo veio disposto a descobrir. Segure na mão dessa pessoa com firmeza. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça e permita que nessa noite, na Devec, suba diante de Deus as nossas orações como uma nuvem de súplica diante de Deus. Comece a suplicar. Ainda antes que eu levante a minha voz em oração, comece a levantar a sua voz junto com o seu irmão em oração e comece a suplicar para que o Senhor se manifeste em nosso meio por intermédio da sua palavra. Não tenha pressa quanto a isso, porque não adianta eu me apressar em pregar enquanto o seu espírito não estiver alinhado ao que Deus quer falar. De que adianta você ouvir uma hora de ministração dominado de ansiedade, dominado de incertezas, olhando para o relógio? Eu prefiro que você me dê 30 minutos de atenção, mas com seu espírito totalmente alinhado na revelação de Deus. Então fecha os teus olhos aí agora, curva a tua cabeça e comece a implorar a Deus que fale com você de uma maneira que você ainda não ouviu. Que Deus manifeste, revele a sua palavra ao seu coração. Aonde está a igreja que ora nessa noite? Aonde está a igreja que não tem vergonha de se humilhar diante de Deus? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Crente não pode ter vergonha de fazer uma oração de súplica. Crente não pode ter vergonha de se humilhar diante de Deus. Crente não pode se envergonhar de derramar lágrimas diante do altar do Senhor. Comece a orar como se sua vida dependesse disso, porque talvez ela dependa. Você que está
assistindo online agora pela rede social, comece a orar aí em casa, onde você está agora, e comece a pedir ao Senhor que invada este lugar com a sua palavra. Se você está com a televisão ligada e a rede social ligada, o Senhor está dizendo: escolhe ou a televisão ou a palavra, os dois não. Escolhe aí para onde vai se inclinar o teu coração. Oh, e eu te digo, escolhe, pois, a vida. O homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. Comece a pedir, comece a pedir, comece a pedir. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Fecha o olho, crente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós levantamos as nossas vozes em oração a Ti agora, ó Deus. Nós não fazemos isso de maneira administrativa, não. Nós fazemos isso a fim de reconhecer o tamanho da nossa necessidade. Eu reconheço a minha e os Teus servos reconhecem a deles. Fala conosco, Senhor, para que essa reunião jamais se torne um lugar social. Fale conosco para que esse lugar continue sendo respeitado como um lugar sagrado, aonde o Senhor determina a bênção, a vida. Senhor, a Tua palavra é quem direciona a nossa vida. Senhor, a Tua palavra, assim, a manifestação do Teu Espírito é apenas letra. Eu estou cansada dominada pela vaidade. Quantas vezes queremos fazer uso do conhecimento teológico e queremos ostentar isso, e ostentamos grego, hebraico, aramaico. Senhor, ostentamos tanta eloquência, tanto traquejo, e a vida do vaso está vazia da unção, que é a única que despedaça o jugo, Senhor. Hoje eu quero te pedir: esvazia cada um de si mesmo e enche do Teu Espírito Santo. Vai abrindo a mentalidade. Olha essa pessoa que não consegue fechar o olho 5 minutos de oração. Não teria problema orar de olho aberto, mas ela não consegue porque está dominada pela ansiedade. Enquanto estou aqui orando, ela está dizendo: prega logo, há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue. Cativa essa mente a deixar o Senhor operar na liberdade que o Senhor quer, porque essa casa é Tua, esse povo é Teu, essa gente é Tua, esse lugar proclama o Teu nome. E para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Se só Tu tens palavra de vida eterna. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia, e não há quem possa fazer escapar das Tuas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Não tem depressão, não tem síndrome do pânico, não tem falta de dinheiro, não tem tristeza, não tem enfermidade, não tem confusão de mente nem de espírito, não tem espírito da loucura, não tem valente mais forte do que o Senhor. Manieta todo valente, aprisiona toda ansiedade, joga por terra toda incredulidade, desemborca Teus vasos, aviva a Tua obra, levanta os Teus profetas, batiza com o Espírito Santo e com fogo. A Tua palavra tem liberdade. Se move, se move, se move, se move em nós, Senhor, pelo poder da Tua palavra, e executa o Teu querer. Dentro do tempo que eu tenho, eu quero fazer o Teu querer. Vai curando enquanto a Tua palavra estiver sendo pregada. Vai libertando dos demônios quem entrou aprisionado. Vai trazendo, Senhor, o Teu Espírito sobre a mentalidade desta pessoa que está aqui, para que ela possa entender. Abre a mente do Teu povo para entender. Porque se o Senhor não abrir o entendimento, é falácia. Se o Senhor não abrir o entendimento, é vernáculo. Se o Senhor não abrir o entendimento, é vazio. Abre o entendimento e acerta-nos, Senhor, com a Tua palavra. Fala, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bota a mão no coração, crente. Rebada que minuciai jebridorehas. Cabante o quebadaci o que. Chebideha sobre dericonia. Tebide condarabassubidequios.
Bota a mão no coração. E de cabaço e de oriahanda candas. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do... Tem gente dessa época aí? Sim, alegre a ter. Diga, fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do... Faça de todo o coração, diga. Agora suba mais alto e diga. Fala, Deus. Sim, alegre a ter. Sim, alegre atendo ao... Só os obedientes. Sim, alegre. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nós terminamos o desfecho da narrativa da leitura que o Espírito de Deus selecionou para essa noite, no livro do Gênesis, no capítulo 2, lá do verso 18 ao versículo de número 23, falando sobre alguns momentos pós-criação de Deus, né? Pós-realização de tudo aquilo que o Senhor fez. Ao contrário do que por alguns anos a ciência vem afirmando acerca de algumas coisas sobre a criação do mundo, do universo, o autor da carta aos Hebreus já vai deixar algumas coisas claras para nós, quando ele vai dizer que céus e terra, tudo que existe e foi criado, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas foram criados pelo poder da palavra de Deus. E a gente acredita nisso. E cada vez que a ciência vai se especializando mais, ela vai, na verdade, descobrindo que há muito mais similaridades para que ela acredite nessa verdade irrefutável do que vai criando outras coisas. Então, o livro do Gênesis, ele trata para nós sobre o episódio de toda a criação, como céus, terra, tudo que existe, tudo que há foram criados. E a gente vê, em resumo, que tudo que existe, tudo que há e foi criado, foi feito pelo poder da palavra de Deus. Ele disse, haja luz, e houve luz, porque a palavra de Deus não volta vazia, antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha o que o texto está dizendo, a palavra de Deus é viva, ela é viva, ela é independente. Eu acho que ao invés da gente orar pedindo, Deus, usa-me, a gente tinha que pedir ao contrário e dizer, palavra, me usa, de tão viva que ela é. Realmente, a palavra de Deus não precisa de muita mirabolância, muita loucura, ela fala por si só. Então, o livro do Gênesis vai mostrar isso para nós, que aqui é a narrativa de toda a criação. Aí quando a gente vai dar uma ênfase a partir do verso de número 18, a gente vai achar que isso é praticamente o texto áureo para falar para casais, né? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda.
mas nós não podemos nos ater, só porque isso aqui é praticamente o texto áureo para falar de vida conjugal, e achar que o texto se limita somente a falar a isso, sobretudo quando nós estamos falando de Gênesis. Se Gênesis é o livro do princípio, de como o fundamento foi lançado sobre a terra, nós não estamos falando, quando dedicamos leitura a Gênesis, ao livro do Gênesis, apenas para falar sobre coisas secundárias e superficiais, mas ele vai falar sobre o princípio dos princípios. Você vai perceber que Deus, por exemplo, vai estabelecer um princípio para o homem, e isso é atemporal. No livro do Gênesis você vai perceber que esses fatos são atemporais. Não tem lei, não tem graça, são princípios diretos de Deus, dele para com a humanidade. Por exemplo, você vai perceber que o Senhor vai se dirigir a Adão como homem, né? E antes de falar dele como homem, ou de citá-lo como macho, a palavra utilizada vai ser para a sua humanidade, para a sua humanidade. Então nós estamos falando do princípio de tudo e do princípio de Deus para o seu relacionamento com o homem. Agora veja, nós fizemos aqui uma leitura um pouquinho extensa dos primeiros versículos do capítulo de número 1, porque a gente percebe uma reação em cadeia. Nós percebemos algo que está amarrado num único capítulo. Nós lemos aqui aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos aproximadamente. E eles têm uma característica em comum. Algo que Davi já vai mencionar e vai falar sobre isso no Salmo de número 136, diversas vezes. Ele vai falar sobre a bondade de Deus. E ele vai dizer que tudo que Deus faz é bom. Complete aí para mim, por favor. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Ele diz: adorai ao Senhor, Criador dos céus e da terra, porque abriu o mar para que o seu povo passasse com os pés enxutos, porque é bom e a sua benignidade dura para sempre. A bondade de Deus não está respaldada à nossa. Deus não é bom para quem é bom. Deus é bom porque Ele é bom. Porque Ele não depende que alguém seja bom para Ele ser bom. Ele é bom porque Ele é. E aí Davi vai dedicar uma canção inteira que é só para falar da bondade de Deus. Bondade essa que já está revelada no princípio da criação. E o texto vai dizer que logo que ele vai criando as coisas, no primeiro dia, ele inaugura a criação, trazendo luz e separando das trevas. E aí o texto vai dizer: e viu Deus que isso era? Viu Deus que isso era? Então ele prepara o firmamento e separa as águas da porção seca. É chamado o segundo dia. E viu Deus que isso era? Viu Deus que isso era? Então Deus prepara de toda a produção terrena. Deus prepara de toda erva, semente e toda árvore frutífera. O texto diz que isso é tarde, manhã, terceiro dia. E viu Deus que isso era? Viu Deus que isso era? Nós estamos falando de um processo de construção. Quem está entendendo, diga amém. Então, enquanto Deus está trabalhando, ao término de cada etapa de um dia, Ele conclui que parte daquele processo que ainda não está concluído, mas está em andamento, e Ele continua. Aí o texto vai dizer: tarde, manhã do quarto dia, Ele preparou o firmamento do céu. Está falando sobre a separação do sol, da lua, das estrelas, separando o que é para cada qual governar. E ao término do quarto dia, viu Deus que isso era? Viu Deus que isso era? Depois ele dá continuidade povoando a criação dos mares, trazendo todos os seres viventes para os mares, tudo aquilo que pudesse povoar as águas. E o texto diz que ele continua e ele permite a multiplicação deles. Prepara também as aves que vão povoar o céu. Houve tarde e manhã do quinto dia, e o texto vai dizer: e viu Deus que isso era? Viu Deus que isso era? E ele continua, mas já está chegando na etapa final do processo da criação. Ele vai criar todos os animais selvagens conforme a sua espécie. Ele vai criar tudo aquilo que existe para povoar a terra. Quando Deus separa tudo aquilo para povoar a terra, nós estamos falando sobre o quinto dia. E viu Deus que isso era? Viu Deus que isso era? Fase de acabamento, verso 31 do capítulo 1 de Gênesis. O texto vai dizer, e aí não tem mais parte. Aí não tem mais etapa. A narrativa do texto vai dizer tudo. Diga comigo, tudo. Aí não tem mais parte, não tem mais etapa. Não é primeiro dia, não é quarto dia. Não. É o dia que encerra, é o dia que termina. É o dia do acabamento. É aquele dia que todo mundo que está construindo uma casa espera. É aquele dia que termina a
quebradeira, termina o pó da massa e é só entrar com os móveis de decoração. É aquele dia que você separa para tirar foto do antes e depois. Oh, fase de acabamento, processo final, último dia, o dia que antecede o dia do descanso. Quando chega nesse dia, ele não vai mais tratar de parte. Eu sou repetitiva porque eu quero muito que você entenda. Ele não vai mais tratar de parte. Aí o texto vai dizer, e viu Deus que tudo, diga de novo, tudo. Diga tudo, ó. E viu Deus que tudo que tinha feito, tudo, ó. Todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os seres viventes que se povoam sobre a terra, todas as ervas verdes, bem como todo mantimento. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era isso aí. É interessante porque enquanto Deus está em processo é bom, mas quando Deus termina, não diz bom. Oh, enquanto está em processo é etapa, é bom. É bom por quê? Porque não acabou. Então é bom por quê? Porque faz parte do processo. Se tem uma coisa que dá alegria em viver o cumprimento da promessa, é saber que ela não foi prometida num dia e recebeu no outro. Senão tu perde o testemunho. O que é o testemunho? A oportunidade de contar a honra do processo que você passou até chegar aqui. A coisa só ganha beleza em cima disso, sim ou não? Sim ou não? Então você não pode desprezar o processo. Deus não desprezou o processo. Aí eu te pergunto, aquele que disse em um dia, haja luz e houve luz, teria poder para em um dia só dizer, haja luz, haja terra, haja ave, haja porção, haja água, haja peixe, haja mar, haja dia, haja noite, haja estrela. Em um dia só ele teria poder para fazer isso? Sim ou não? Em um dia só, se Deus quisesse, pintaria como canta o cantor Lucas, o pastor Lucas, o maior pintor do mundo. Em um dia só ele pintava a tela do céu do universo. Em outro dia ele pintava os planetas, ou melhor, no mesmo dia. Se ele quisesse, poderia ter feito tudo no mesmo dia, porque ele tem todo o poder. Mas nem Deus desprezou o processo. E por que você é tão agoniado? Dá uma olhada para quem está ao seu lado e diga, está em processo. Diga de novo, está em processo. E você fica com essa agonia, irmã, eu estou na luta, eu estou na prova, eu estou no deserto. E Deus está dizendo, isso é bom, isso é bom. Isso está te ensinando a valorizar a fase de conclusão, a fase de acabamento. Isso vai robustecer o seu testemunho. Então veja, enquanto Deus está na criação, de cada parte da etapa da criação, o texto vai dizer, e viu Deus que era bom. Mas quando ele conclui, ele não vai dizer que era bom, ele vai dizer que ficou. Oh, enche essa boca de um cântico e fale muito bom. Vamos lá, 1, 2, 3. Quando ele termina não fica só bom, quando ele termina fica. Quando ele termina não fica só bom, quando ele termina fica. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga, eu estou no processo. Alguém está olhando para você e está dizendo, menina, mas você já cresceu tanto, você não era nada, já é alguém, você morava ali, já mora aqui, você não tinha nada, já tem isso. Quando eu te conheci você era raquítica, quando eu te conheci você não sabia falar, quando eu te conheci você era acelerado, quando eu te conheci você era lerdo, quando eu te conheci você era isso, você era aquilo, quando eu te conheci você era bêbado, você era viciado, você era isso, você era aquilo. E a pessoa está dizendo, olha como você melhorou. Quando a pessoa fala isso, você diga, filha, só tá bom porque está em andamento, espera. Você pode agarrar na mão de alguém aí. Tem um povo aqui, agarra na mão de alguém, vai. Agarra na... Irmã Camila, eu não gosto de segurar na mão do irmão. Não gosta, não faça, meu irmão. Aqui é liberdade do espírito. Agora, se tu acredita que Jesus pode passar por você, segura a mão dessa pessoa, agarra ela, agarra a mão dela e diga, eu estou no processo. Eu estou no processo. Espera, porque ainda não acabou. Oh, aleluia! Ele é Criador, Ele é poderoso, Ele é Senhor. Não adianta esfregar na minha cara a carteirinha de 30 anos de crente. Eu estou dizendo que o arquiteto do mundo, que tinha poder para construir tudo em um único dia, fez a terra entrar num processo e ele se inclui no processo. E você está aí querendo dizer que já sabe tudo, que chegou onde queria? Então, você já entendeu? Quando Deus está em processo,
Fica bom, nem sempre você percebe. Mas é porque está bom. Às vezes a gente não entende quando está bom. Gideão está lá malhando trigo no lagar, um lugar que não é propício para fazer isso. E o anjo do Senhor aparece e diz, eu sou contigo. E ele diz, se o Senhor é comigo, por que me sobrevieram todas essas coisas? Ele está dizendo, se o Senhor é comigo, por que eu estou malhando trigo no lagar? O que ele não está entendendo é isso. O que Israel não tem comida e na casa dele tem bezerro. Israel não tem erva para comer. E na casa dele tem boi até de 7 anos. Aí ele está lá malhando trigo no lagar. E o anjo diz, eu sou contigo. Se o Senhor é comigo, por que eu estou aqui? Rapaz, eu vou traduzir se o anjo fosse carioca. Ele ia dizer, rapaz, você só está malhando trigo no lagar porque eu sou contigo. Porque se eu não fosse contigo, não tinha trigo, não tinha lagar, não tinha mais nada. Então às vezes a gente demora a reconhecer o processo. E a entender que a gente está no processo, mas é? Porque Deus é. E aquele que é de Deus, o maligno não? O maligno pressiona, o maligno rodeia, o maligno aperta, mas tocar não toca, tocar não toca. Deus trouxe alguém aqui para te dizer, eu estou contigo nesse processo. Meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Ele trouxe alguém aqui para dizer, eu estou contigo nesse processo. Você diz, meu Deus, como eu estou sendo provado. E o Senhor está dizendo, é estagiário. Se Deus paralisasse o momento da sua história para colocar uma roupa que caracterizasse esse momento, Ele iria te vestir com uma camisa escrita atrás, treinamento. Agora, quando Deus termina, não fica só bom. Quando Deus termina, fica. E muitas pessoas desprezam a colocação dessa palavra no texto, mas não pode, irmão. Porque uma coisa é bom e outra coisa é... Oh, fala sério que não é. Não é? Tem festa que a gente vai, alguém diz, aí, como é que foi a festa? A gente diz, foi boa. E tem festa que a gente vai, rapaz, foi muito boa. Muito boa. Ó. Só que aí no verso 18, o homem, e por favor, não caracterize homem no contexto como macho, porque Adão só ganha título de macho depois que Eva nasce. Deixa isso para outro dia. Mas vamos lá. Aqui o contexto de homem não é macho ou fêmea apenas ainda, mas é o contexto de humanidade, do primeiro ser criado. E aí nesse contexto aqui, nós nos englobamos, todos nós, no princípio que Deus tem. Porque aí no caso, esse princípio não é um princípio apenas para macho ou fêmea, mas é um princípio para a humanidade. Uma maneira com que Deus está definindo, da qual Ele quer se relacionar com essa humanidade. Você vai perceber que tudo que Deus criou de maneira perfeita. E só disse que estava muito bom quando concluiu a sua obra. Às vezes Deus trabalha em tudo que está à nossa volta. É exatamente assim quando Ele criou o homem. Deus fez primeiro o homem para depois criar céu e terra? Foi assim? Deus fez primeiro o homem e depois criou árvores frutíferas, sementes e animais? Não. Primeiro Deus fez toda a criação do suporte da vida humana para o homem. Às vezes a gente não entende. A gente vê Deus trabalhando em todas as coisas à nossa volta. E fica dizendo, Senhor, por que tu trabalha ali, tu trabalha ali, tu trabalha ali? Por que o Senhor não trabalha aqui, ó? Por que o Senhor não trabalha aqui, ó, em mim? Só que você tem que partir do princípio básico de paternidade. É quando a criança nasce que você decide o nome? É assim? Não é possível que seja. É quando a criança nasce que você decide onde ela vai dormir? Não. A ideia de quem é diligente na criação dos seus filhos é que quando ele chega tudo já esteja... E o Senhor está dizendo, e você fica aí revoltado, que eu mexo em todo mundo, mas não mexo em você. Eu visito no norte, no nordeste, mas não mexo em você. Eu já dei para a tua prima, mas eu não te dei. Eu já dei para o teu marido, mas não dei para você. Eu já mexi com a tua casa, mas não mexi contigo. E o Senhor está dizendo, ei, eu estou preparando as coisas para você. Ah, quem pode entender? Deus
Deus não vai criar a terra, porque a terra é mais importante que o homem. Deus vai criar primeiro todo o suporte terreno, porque o homem é mais importante. O salmista vai salmodiar no Salmo de número 8 e ele vai dizer: pouco menor do que os anjos o fizeste. Também é messiânico porque aponta para Cristo. Mas de glória o vestiste e o coroaste. O que o salmista está dizendo? O pináculo da criação de Deus não é o Monte Everest. O pináculo da criação de Deus não tem nada a ver com pão de açúcar. O pináculo da criação de Deus é o bichinho de Jacó, é o homem, é o verme, é você que era pó, não era nada, mas em você está a imagem e semelhança de quem Deus é. Então você tem que parar com essa agonia de querer acelerar para Deus te colocar. Aí você chega onde você queria e não sabe o que fazer. Você tem o dinheiro que queria e não sabe como administrar. Deus está dizendo: ei, deixa que eu mexo as coisas à sua volta. Quando Deus quer mexer com a gente, Ele não mexe na gente. Ah, não, vou falar de novo. Quando Deus quer mexer com a gente, Ele não mexe na gente. Ele mexe em tudo que envolve a gente sem tocar na gente. Por quê? Porque a gente é movido ao que nos move. Então toca naquilo que é meu, a gente se move. Toca lá, a gente se move. Deus não pega a gente porque isso seria interromper todo o processo do livre-arbítrio. Seria marionete, Deus pegar na nossa cabeça e dizer: vai para cá, vai para aqui, vai para ali, vai para colar. Aí Deus não, Deus joga a isca aqui, a gente vem para cá. Deus joga para lá, a gente vai para lá. Deus joga para lá, porque nós somos movidos ao que nos move. Por isso o processo da criação precisa ser respeitado. Primeiro ao entorno, depois em mim. Aí, nesse princípio, Deus quer que o homem viva plenitude. Deus quer que o homem viva plenitude. Deus quer que você seja pleno. Essa história desse jargão: não se pode ser tudo, não se pode ter tudo, não tem base bíblica para isso. Não, porque você sabe, né? Azar nos negócios, sorte no amor. Davi disse: a minha sorte é o Senhor. Como você tem um Deus que domina tudo e não pode ser feliz em tudo? Se o cara é bom obreiro, é porque é mau marido. Se está pregando por aí, é porque está deixando a casa. Se é bom crente, é um empresário ruim. Se é bom empresário, é porque é negligente na igreja. As pessoas não aceitam que alguém seja bem sucedido em tudo. Só que Deus é o contrário. Deus não só aceita, como Ele quer que você seja bem sucedido em tudo. E Ele começa a colocar o homem na condição de aperfeiçoamento para entender que Deus o quer de maneira plena. Aí no verso 18, parece que isso é uma incoerência à bondade de Deus. O que está escrito no verso 18? E disse o Senhor Deus: não é bom. Mas como é que pode, se tudo que Deus faz é? E como é que agora Ele coloca o homem numa condição que não é? Parece uma incoerência. E é uma incoerência que tem povoado os seus pensamentos. Você diz: se Deus é bom, se eu estou na igreja, por que as coisas não estão boas para mim? Se essa irmã está falando que Deus é bom e isso é verdade, por que meu marido é viciado? Por que meu filho está afastado? Por que minha casa está quebrada? Por que a minha empresa não prospera? Se esse Deus que você está dizendo que é bom e que tudo que Ele faz é bom, e que Ele tem o desejo de vida plena para o homem, e que tudo que Ele toca é bom, por que a minha vida não está boa? Exatamente, você já colocou a resposta na pergunta, mas não percebeu? É exatamente isso. A vida não está boa. Está, caráter temporal, advérbio de tempo. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja. Ele não está dizendo não é bom que o homem seja. O que Deus está dizendo? Você está só, mas eu não determinei. Ah, não. Ei, você precisa entender que há uma diferença para começar a viver um relacionamento pleno com Deus e em ordem com tudo que está à sua volta. Qual? Você precisa aprender a separar como as coisas estão de como as coisas são. Você precisa aprender a separar o tempo em que você está e a pessoa que você é. E qual é a diferença disso? Entender que está, advérbio de tempo, caráter temporal, incorre em tudo que é passageiro. Tudo aquilo que está não pode ser definido como é, porque tudo que está é temporário, tudo que está é passageiro, tudo que está é circunstancial. Agora, o que é. Por isso, quando Deus criou o homem, não criou o homem para estar, criou o homem para ser.
Depois a gente vai aprender na biologia, porque o pecado entra no mundo e a gente abre a guarda para ele. Aí a gente começa a considerar o ser humano como passageiro estável da vida. Porque aí a tia vai botar um quadro na escola, vai colocar uma sementezinha, vai mandar a gente levar o feijão para casa, mergulhar dentro do algodão, do copinho de plástico e vai dizer para a gente, olha, tudo aquilo que nasce, cresce, se reproduz e morre é um ser vivo. Só que Deus não vai tratar o homem como ser vivo, porque Deus não criou o homem para estar, Deus criou o homem para... A pele pode estar, a alma nunca esteve, a alma sempre é. Por isso que quando Deus criou o homem, Ele não disse, eu quero que você nasça, cresça, se reproduz e morre. O texto vai dizer que Deus soprou o Uzuê, o fôlego de vida nas narinas do homem. E aí o texto vai dizer, Ele soprou Deus, o fôlego de vida nas narinas do homem. E o homem foi feito ser vivente? Não. O texto vai dizer, e o homem foi feito alma vivente. Por quê? Deus não criou você para achar que você é como você está. Deus criou você para você entender. E é isso que eu preciso que você entenda aqui. Uma coisa é como você está e outra coisa é quem você é. O estado não tem poder de determinar sobre o ser. Mas o ser, por ser permanente, tem poder de determinar sobre... Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Não tem nada difícil não, abre a mente. A sua rua, por não estar asfaltada, não tem o poder de determinar quem você é. O que você é, você pode ser independente de ter asfalto ou não. A casa da minha avó não tinha água encanada, nem caixa d'água, nem chuveiro. Mas a casa que eu morava não determinava quem eu era. Como eu estou é circunstancial. Como eu estou é passageiro. Mateus capítulo 15, verso 21 em diante. Lembra da mulher cananeia seguindo Jesus? Ela dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está. Ela está dizendo, ei, eu não vim clamar pelo demônio, eu vim clamar pela minha filha. O demônio o Senhor pode tirar, porque ele é passageiro, mas a filha o Senhor me dá, porque ela é minha. Você precisa entender que como as coisas estão, não determinam como elas são. Deus vai estabelecer isso logo de cara para nós. E disse o Senhor Deus. Quem disse? Quem disse? Porque quando você identifica um problema, Deus já preparou a solução. Não, a gente fica desesperado à toa. Ó, e disse o Senhor Deus. Olha o que o texto vai dizer no verso 20. Que o homem não achava. Ele percebeu depois, mas Deus já tinha percebido? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja... A necessidade que a gente sente da falta do que não temos, ela apenas apresenta para a gente o tempo que está chegando de Deus nos dar o que precisamos. A necessidade não deveria te desesperar, ela deveria apontar um tempo, dizendo, se eu já percebi, Deus já viu um tempão. Ó, e disse o Senhor Deus, não é bom, não é? Não é? Mas irmã Camila, tudo que Ele faz é bom, exatamente. O que Ele faz é bom e quando Ele termina fica... E por que o texto então está dizendo, não é bom que o homem esteja só? Ele está dizendo, eu não determinei. Porque se ele tivesse determinado, ele teria dito, não é bom que o homem seja. Ele teria que mudar uma característica permanente, mas Deus é arquiteto perfeito. Não há absolutamente nenhum milagre na Bíblia. Não há absolutamente nenhum processo de criação na Bíblia que Deus tenha que ter repetido alguma coisa que não deu certo quando Ele fez. Todo milagre, pode olhar, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Qualquer milagre prodigioso que precisou de algum sinal, de alguma manifestação, Deus usou alguma coisa que já existia. Porque quando Deus cria, Deus não cria de novo. Então veja, não é bom que o homem esteja. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo, diga aí para o meu povo que eu ainda não acabei. Se eu pudesse resumir a mensagem dessa noite, eu diria isso. Que Deus te trouxe aqui para te dizer, ei, não está bom, porque eu ainda não acabei. Porque se quando eu trabalho é bom, quando eu termino fica... E se eu estou constatando que não está bom, é porque eu ainda não acabei apressado. Ele não disse não é bom que o homem seja. Ele disse não é bom que o homem
Deus está dizendo para mim e para você: eu ainda estou trabalhando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Para você não bater boca com o vizinho, nem ter que ficar respondendo em direta de WhatsApp, nem tem que ficar se gastando em rede social. Eu queria planejar um sinal com você. Quando a gente é criança que perturba muito a mãe, aí a mãe de longe, para não bater e não parecer que ela malcria a gente, né? Aí ela faz assim, como quem diz, espera, não é assim? Você pode pegar a sua mão e fazer assim agora? Não, sem ansiedade, não é assim, é assim. Vez ou outra, alguém vai olhar para você, meio que de cima a baixo, vendo você descer, com uma rodela de suor debaixo do braço, e deixando de entrar na rua que dá para sua casa, para entrar na rua que dá na sua igreja. E essa pessoa vai olhar meio que assim: gente, como é que pode? Essa pessoa está congregando lá sei lá quanto tempo, e a vida dela ainda não mudou, a casa dela ainda não mudou, a família dela ainda não mudou, o marido dela ainda não converteu. E a vontade, a língua coça, é de querer respaldar, é de querer falar, mas o Senhor está dizendo: não diga nada, porque quando a tua vizinhança se identifica, é tarde, porque eu já vi, há muito tempo. Então você não tem que se indispor com ninguém, basta você fazer assim, e alguém vai pensar: o que foi? Me deu tchau? Entenda como quiser, eu não quero discutir. O que eu quero deixar claro: aguarda, porque ele ainda não acabou. Aguarda, porque Deus ainda não acabou. E aquela sua filha rebelde, que está envolvida com toda a área de prostituição, aonde você só vê ela entrando no carro e o vidro subindo. Quando ela entrar no carro, você faz assim, como quem diz: vai, minha filha, entra no carro enquanto tu pode, porque ainda não acabou. O pai está no processo. Não é bom que o homem esteja só. Quem falou isso foi o próprio Deus. Por quê? Porque Deus se responsabiliza pela nossa condição desfavorável, desde que nós estejamos no centro de sua vontade. Inclusive eu vou dizer mais: tem vezes que a coisa só fica ruim porque a gente está no centro da vontade de Deus. Não, eu vou falar bem rasgadão. Porque se você tivesse sentado no colinho do chefe, a coisa já tinha melhorado há muito tempo. Porque se você já tivesse sensualizado com vários decotes, a coisa já tinha melhorado há muito tempo. Tem homem aqui que a coisa só está desfavorável porque ele está no centro da vontade de Deus. Porque se ele já tivesse aceitado suborno, aqui, ele já estava morando em outra casa. E aí você não entende. Você diz: como é que pode? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Por que eu digo isso? Porque o homem não está fazendo absolutamente nada. Ele só está onde Deus quer que ele esteja. Aonde? No jardim. Aonde? Lavrando a terra. Aonde? Cuidando de tudo. Aonde? Conversando com ele na viração de cada dia, todos os dias. Então eu te pergunto: o homem está no centro da vontade de Deus ou não está? Está ou não está? Só que estar no centro da vontade de Deus não é garantia de que tudo vai dar certo. É garantia de que você está certo. E às vezes você está aqui se perguntando: irmã Camila, se eu sou crente, se eu estou fazendo tudo certo, por que as coisas estão desfavoráveis? Por que a coisa não está boa para mim? O Senhor está dizendo: fique tranquila, fique tranquilo, porque quem identificou que a coisa não estava boa antes do próprio homem foi Deus. Deus está dizendo: todas as vezes que você tiver que pagar um preço, todas as vezes que você tiver que viver um nível de renúncia, todas as vezes que você tiver que baixar de cargo para não ter que aceitar suborno, todas as vezes que você deixar de você se tornar o policial mais otário do batalhão, porque é o único que não tem o que todo mundo ainda tem. Todas as vezes que você deixa que para ficar no centro da vontade de Deus, você tiver que deixar de sentar-se na roda dos escarnecedores, porque na roda dos escarnecedores é que as coisas acontecem, é na roda dos escarnecedores que as coisas fluem, é no caminho do ímpio que faz tudo sem temor que você vê algumas coisas dando certo. O Senhor está dizendo: todas as vezes que para estar onde eu te coloquei, todas as vezes que para ficar no lugar que eu te chamei, as coisas ficarem ruins para você, eu vou me responsabilizar pela tua situação. Tá me entendendo? Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estou me responsabilizando pelas coisas que não
estão dando certo para você. Oh! Ei! Preste atenção! O que Deus faz? Deus diz para ele: dê nome aos animais. Processo de viver em plenitude com Deus. Quem é que vai receber de Deus tudo que Deus tem para dar? Quem entende que tem que fazer as coisas mesmo quando não tem o que quer. Tá dando nome até para bicho, mas mulher não tem. Tá vendo o macaco com a macaca, o tigre com a tigresa, o elefante com a elefoa. Tô criando aqui alguma coisa. O tiranossauro rex. Tá vendo tudo? E ele não tem. E Deus diz: dá nome. Deus tem um jeito diferente de honrar. Deus honra a gente com trabalho. Meu irmão, não cai nessa não. De profeta vir botar a mão: olha, eu vou te enriquecer, vou te fazer prosperar. Nas entrelinhas Deus está dizendo: vou te dar trabalho, vou te ocupar, vou te dar responsabilidade. Meu irmão, tem essa não. Ó, presta atenção, vou fechar aqui. O texto vai dizer que ele coloca na mão do homem a administração de tudo aquilo que estava na terra. Isso é honra ou não é? É honra ou não é? Desconfie de honra que não vem acompanhada de responsabilidade. Não é honra. Honra que não vem acompanhada de responsabilidade não é honra, é mutreta, é trapaçar. Aí o que ele tem que fazer? Tem que dar nome a todo mundo quando ele mesmo não tem nada para dar nome. Deus está dizendo: faça o que eu te mandar fazer mesmo quando você não tem o que eu podia te dar. Entrega nome para todo mundo. Aí de repente o texto vai dizer: então Deus fez cair. Deus. Porque chega uma hora na nossa vida que não é a gente, não é trabalho, não é igreja, não é campanha, é Deus. Deus fez. Mas Camila, mas isso, o que eu faço para isso? Ai, irmã, isso não faz, isso só Deus. Então o Senhor Deus fez cair num sono profundo. É cochilo depois do almoço? É cochilo depois do almoço? É vontadezinha de dormir? Não, Deus está colocando nele sono. Deus está impelindo. Deus vai derrubar ele. Vai anestesiar completo. Deus fez ele cair em estado de sono profundo. E ele adormeceu. Deus fez. Por quê? Porque Deus ia tirar um pedaço da costela daquilo que estava dentro. Completa para mim. Daquilo que estava? Quando Deus está do lado de fora pedindo coisas que estão dentro, normalmente a gente não dá. Imagina Adão acordado e Deus dizendo: homem, me dá um pedaço dessa costela que está aí. Tire a mão daí. Mas não, colocou em estado de sono profundo, para que Deus pudesse mexer, pudesse tirar, pudesse cortar, pudesse enxertar. O que é que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Tem coisa na sua vida que eu não vou pedir, porque se eu pedir você não vai me dar. Eu vou te derrubar e vou pegar. Aí você diz: mas o que eu tenho a ver com isso? Tem. Ele ouviu aquela oração: Senhor, faz o que o Senhor tiver que fazer. Dormiu, pegou. Ele não tirou uma costela inteira, ele tirou só um pedaço. Completa para mim, ele tirou só um? Tirou só um? E de um pedaço fez uma mulher inteira, rapaz, com cabeça, boca, orelha, língua, tudo. Com um pedaço. Aí eu te pergunto: que o homem cooperou com o nascimento de Eva? Somente com o nascimento da mulher? Somente um? Somente um? E você diz: não. E Deus está dizendo: para fazer o que você quer, eu só quero um. Agora veja. A mulher samaritana diz assim: como sendo tu judeu, pede de beber a mim. E ele está dizendo: eu só te pedi um pouco, um pedaço. Se tu soubesse o que eu posso te dar, era tu que me pedia. Por quê? Porque eu peço pedaço, mas dou inteiro. Eu peço parte e dou tudo. Oh, Deus trouxe alguém aqui. A galeria está ouvindo, diga glória. A nave reage, diga aleluia. Deus trouxe alguém aqui para dizer: para de chorar pelos pedaços. Eu tenho inteiros, eu tenho plenitude. Isso é pedaço, isso é pedaço, isso é pedaço. Mas depois que eu fiquei com Cristo, minha amiguinha foi embora. O Senhor está dizendo: é pedaço. Eu vou te dar alianças. Isso é pedaço, garota. Mas eu fui para a igreja, aceitei Jesus, meu
ele sabe que se eu for cristã, eu não posso mais fornicar com ele. Deus está dizendo, esse moleque era pedaço, eu vou te dar casamento, menina. Eu vou te dar inteiro. Oh, pedaço. Tudo que você pensa que está doendo demais, tudo que você pensa que não é o suficiente, tudo que você pensa que é mais do que você pode dar, Deus está dizendo, quando você vê o que eu fiz, você vai entender que tudo que você renunciou, tudo que você sacrificou, tudo que você perdeu, tudo que você doou, não passavam de... Você olha para a salvação, você olha para a cruz de Cristo, você participa da ceia, vira o cálice que é o sangue, come o pão que é a carne. Você vem para cá e em 2 horas de culto recebe o que em 1 hora de terapia 3 vezes na semana não tem poder de fazer. Você chega para cá, volta para casa depois de um culto e dorme o sono do justo, e nem o Rivotril te derrubava à noite. Aí você olha e diz, meu Deus, da onde Deus me tirou? A síndrome do pânico te algemava, que você não atravessava a rua para comprar um pão na padaria. E hoje você sai, vai para a cruzada, vai para as Lavec, vai para Fogo pro Brasil, vem para quinta-feira à noite depois do trabalho. Deus está dizendo, seja grato, eu tirei um pedaço e te dei uma vida. Eu tirei um pedaço e te dei uma vida. Aí, irmã Camila, mas o que eu perdi? Ele não sabe o que ele perdeu, porque quando tira um pedaço da costela, enxerta a carne no lugar. Por quê? Porque tem coisas na nossa vida cristã que Deus vai tirar e não vai restituir. Não, eu sei, você tem ouvido Deus que restitui, mas eu vim falar que no nosso relacionamento com Deus tem coisas que Deus tira e não restitui. E tudo que Deus não restitui, Ele compensa, porque Ele não deixa vazio. Tirou osso, devolveu osso, mas não deixou vazio. A Bíblia diz que Ele encheu para não sentir falta. Deus está dizendo, eu não vou deixar você sentindo falta. Encheu com carne. Quando ele acordou, vem comigo, fecha comigo. Quando ele acordou, ele olha para ela. Uau! Nunca viu, rapaz? Só tá vendo macaca peluda? Ele olha para ela e ele diz assim, esta afinal é finalmente, afinal é enfim. Eu vim da parte de Deus hoje aqui dizer que Deus vai visitar a tua história com um então. Não falo porque quero. Se fizesse o que queria, para ficar super bem com o pastor Dil, te entregar 10:09, são 9:08 e eu já estou com pânico aqui. Porém, Deus está dizendo, com ousadia, entregue o que eu te mandei. Depois eu peço perdão de joelho. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, eu estou interrompendo a tua história com um então. Aqui, lembra quando ele coloca sono nele, impele ele? É uma expressão a grosso modo, só para a gente entender. Vamos dizer assim, quando Deus derruba ele. Lembra? O texto diz assim, então fez ele cair em estado de sono profundo. Quem derruba não é parente, não é concorrente, não é tio, não é primo. Deus está dizendo, ei, foi o meu então. E esse então muda tudo. Ele muda tanto que tem gente na rua que não vai poder contar a história toda. Alguém vai lembrar de onde você estava, quem você era, o isolamento da vida que você tinha, o que te faltava, a falta de alegria. E alguém vai dizer, menino, mas o que foi que aconteceu? Você vai ter que dizer, tem tempo? E a pessoa vai dizer, tenho. Aí diz assim, então, sente aí. Aí você vai apresentar o marido e vai dizer assim, tá aqui o fulano. E a pessoa vai dizer, ué, mas vindo da igreja? Ué, mas de grava, não é o Zé da Birosca? Aí você diz, então, sente aí. Deus tem um então para a tua história. Deus tem um então para a sua vida. Fica de pé para receber. Quem acredita? Então Deus virou o cativeiro de Jó. Então Deus deu filhos a
poder de mudar tudo. Jesus entra no casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Veja como é que está o texto. Acabou o vinho, aí diz assim: então Jesus chegou. Sara não tinha filhos, aí o texto diz assim: então o Senhor visitou a Sara. O então de Deus entrou para Adão. Quando ele levanta, ele diz: afinal, finalmente, agora é processo de acabamento. Quem entendeu, diga amém. Ele diz: afinal, osso dos meus ossos, carne da minha, chamar-se a mulher. Quem mandou ele dar nome para ela? Quem mandou? Deus mandou ele dar nome para ela? Não mandou. Deus disse: dá nome para os bichos. Para a mulher ele não deu ordem para ele dar. Mas ele deu ou não deu? Por quê? Porque no tempo do processo, Deus ocupou a mente dele com trabalho. Trabalho te dá experiência, trabalho te dá treinamento, trabalho te ocupa a mente. Por que Deus dá trabalho para crente em processo? Por que Deus te coloca no ciclo de oração quando a coisa não vai bem? Por que Deus te coloca para pregar mesmo quando você não está bem? Por que Deus te coloca em movimento? Tu perdeu o filho e veio para a igreja. Outras que estão aqui, marido foram embora de casa e veio. Gente que está sem dinheiro e veio só com o dinheiro da passagem. Por que Deus te impele a continuar trabalhando mesmo quando as coisas não estão favoráveis para você? É um jeito de Deus ocupar a tua mente, fazendo o que Ele quer que você faça. Porque ainda que você ocupasse todo o teu tempo para buscar o que você quer, você não teria. Porque o texto diz que todavia Adão procurava, mas não achava. Deus está dizendo: eu não quero você ocupando o seu tempo para procurar realizar o que só eu posso fazer. Então cuida das minhas coisas, que eu vou cuidando das tuas. Assim diz o Senhor. Aí ele dá nome para ela, por quê? Porque ele está um tempão dando nome para bicho. Isso é mecanismo automático. Ele já entendeu que quem manda é ele, que quem dá nome é ele. Quando ela aparece, ele não pergunta se pode, ele dá. É aí que Deus diz: você está pronto para ter tudo que eu tenho para você. Por quê? Quem é essa pessoa? E eu prometo, eu fecho aqui. É aquela pessoa que no tempo do processo aprende a fazer o que Deus manda. Quando você aprende a fazer o que Deus manda, você aprende o que Deus quer, sem que Ele tenha que mandar. Vou falar de novo, porque se tu não gravou nada, isso tu grava, porque isso pode salvar a tua vida. Quando no tempo do processo você aprende a fazer tudo o que Deus manda, você aprende nesse processo o que Deus já quer, sem que Ele tenha aqui. Por que Deus não repreendeu ele? Porque Deus já tinha dado experiência para ele entender o que Deus quer. Irmã Camila, tem respaldo bíblico para isso? Tem. Jesus disse: não vos chamarei mais servos, porque o servo ele atende o comando, mas não sabe o que o Senhor quer. Vos chamarei amigo. Por quê? Porque o amigo faz para atender a vontade do Senhor. É o que Ele está dizendo. O Senhor está dizendo: sabe quando você vai estar pronto? Quando você entender que tudo isso é processo. Quando você entender que tem que obedecer no processo, para aprender o que Deus quer, sem que Ele tenha que mandar. Esta, enfim, finalmente e afinal, é o que eu queria. E o que ele queria? Estava no Japão? Estava na Rússia? Estava dentro dele o tempo todo. Não. Você está pensando que o que Deus tem para você está na igreja A, está na campanha B. Deus está dizendo: o que eu tenho para você está dentro de você. Deus fez a mulher partindo de um osso. Osso de quem? Dele. Deus falou comigo: diga ao meu povo que eu vou tornar concreto do lado de fora, usando a matéria-prima do que eu vejo quando olho no lado de dentro dele. Se é para homem, se é para mulher, se é para menino, é para criança, é para jovem. Não. Deus te trouxe aqui para te dizer: vigia como você preserva as coisas do lado de dentro. Porque eu vou tornar real do lado de fora o que eu vejo quando olho para o seu lado de dentro. Melhora seu lado de dentro e o seu lado de fora vai melhorar. Melhora seu lado de dentro e Deus vai trazer realizações para o lado de fora. Levante a mão direita para o céu. Eu vou contar de 1 a 3 enquanto a igreja ora. Eu vou contar de 1 a 3 enquanto a igreja ora. E a igreja vai orar agora para pessoas que estão com uma vida incompleta. Que tem de incompleto nessa vida? Tu tens tudo, mas te falta Jesus. Então se tu tens tudo, mas não tem Jesus, tu ainda não tem o suficiente.
Um grande pregador disse: o céu compensará todos os prejuízos que você tiver na terra para herdá-lo. Mas tudo o que você tiver na terra não terá poder de compensar o prejuízo de perder o céu. Deus está dizendo: você tem reclamado, mas eu só tenho te pedido para renunciar a pedaços. Você entrou aqui hoje dizendo: eu vim porque eu preciso de dinheiro, eu vim porque eu preciso de saúde, eu vim porque eu preciso de uma porta. Deus te trouxe aqui e disse: não, você veio porque você precisa de Jesus. Jesus é a porta, Jesus é a provisão, Jesus é a salvação. Na galeria tem gente que se afastou dos caminhos do Senhor. E você diz: irmã Camila, eu estou desviada há muito tempo. Você não é desviado, você é afastado. Desviado não frequenta culto, é opositor do caminho. Alexandre Latroeiro foi e despregou o que pregou. Decidiu não viver como vivia. Você é afastado. Você diz que não é mais crente, mas quando precisa vem na igreja. Podia seguir qualquer religião, mas quando precisa você clama Jesus. Jesus está dizendo: eu sei como você está, mas ainda me lembro de quem você é. Você é meu filho. Você é minha filha. Você que está na galeria, não importa se tem que descer escada, seja lá como for, é apenas um pedaço comparado à plenitude da vida que há em Jesus para você. Aqui embaixo a mesma coisa. No 3, ninguém vai pegar no seu braço. Se o Pai hoje te alcançou com essa palavra e falou: ei, eu sei como você está e sei quem você é, tenho plenitude de vida para você. No 3, irmã Camila, sou eu. Você vai descer daí e vai vir para cá. Você vai sair. Irmã Camila, não, vou ficar no meu lugar. Deus sabe, mas não concorda. Porque Ele disse, não é a igreja que inventou, foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Cadê as mãos erguidas orando? Cadê as mãos erguidas orando? Eu conto 1. Prepara para soltar um refrão, Gesiel. Eu conto 2. Jesus te trouxe aqui para te dizer: você está vivo, está aparentemente bem, mas podia estar muito melhor. 2,5. Se você sabe que é você, vai descolando o teu pé da cadeira, vai deixando a Bíblia, a bolsa, ou vem com ela, mas vai saindo do teu lugar agora. 3. Em nome de Jesus, venha ser completo. Em nome de Jesus, venha ser completa. Em nome de Jesus, venha fazer uma aliança com Deus hoje. Em nome de Jesus, venha entregar o pedaço que te falta para Ele te fazer inteiro. Aleluia. Vem, vem, vem. Se está em cima, desce. Pega as escadas e vem. Irmã Camila, eu preciso fazer uma aliança com Deus. Eu preciso voltar para Jesus hoje. Vem agora. Vem. Quando era difícil, se torna Deus começa a agir. Quem sabe diga. Vem. Vem. Você diz assim, ó: irmã Camila, mas para mim servir a Deus é coisa séria. Então primeiro eu tenho que fazer isso. E depois que eu fizer isso, aí eu vou fazer uma aliança com Deus. O Senhor está dizendo: não, você não vai. Porque essas coisas que você quer fazer, não é você que faz, sou eu que faço. É por isso que você diz: ano que vem eu vou. Quinta-feira que vem eu vou, domingo que vem eu vou, 2018 vai ser diferente. E o Senhor está dizendo: não, nunca é. Porque você quer ocupar o seu tempo fazendo coisas que só eu posso fazer. Só eu posso te livrar do vício, só eu posso te livrar dos teus rolos. Aí você diz: mas como é que eu vou? Como eu estou? E o Senhor está dizendo: vem como você está,